Desejo Proibido. Este é o título do capítulo 4 do livro de Jane Roth, Descobrindo o Prazer Além da Comida. Jane vinha nos ajudando a perceber o que fazemos com a comida quando alguma experiência interna se torna difícil de sustentar. Neste capítulo, ela começa a mostrar o mesmo mecanismo que utilizamos com a comida, nós também utilizamos no amor, nos relacionamentos, no desejo e na fantasia. O que nós vamos ver, que eu vejo aqui, neste livro, é que a partir deste capítulo, ele vai ganhar uma outra qualidade. Jane, ela nos mostra de forma bem desconcertante, inclusive, diferente dos primeiros capítulos, que eram capítulos mais que nos desnudavam, que futucava ali numa ferida que talvez nós não imaginávamos que pudéssemos ter. Mostrando, inclusive, que uma compulsão, ela vai em todas as áreas do excesso, desde aquele que come demais àquele que controla o que come. Então, agora, ela vai desconcertar de uma outra maneira. O que fazemos nas nossas relações é o que nos desconcerta. Talvez você já teve ótimas oportunidades de estar se relacionando com alguém, mas que você simplesmente empurrou essa pessoa de perto de você. Ou o contrário também. Talvez pessoas já se encontraram com você e você disposta, você aberta, você seria uma pessoa super bacana para esta pessoa, mas ela te empurrou. Eu penso que é interessante nós considerarmos isso, sabe por quê? Nós somos tão maldosos conosco que muitas vezes nós acreditamos que só nós é que empurramos o outro que talvez até seria uma pessoa boa. Mas nós desconsideramos que nós também somos uma pessoa boa que o outro nos empurrou. Percebem isso? Porque eu observo isso dentro da clínica. Então, aqui neste capítulo que nós estamos abrindo, o desejo do proibido, e nós podemos perceber que o mecanismo da comida é o mesmo do desejo e da fantasia. Jane, ela vai nos contar a experiência dela num retiro do silêncio que ela ficou 10 dias. Então são 10 dias sem conversar, sem contato visual, praticamente sem contato com o mundo externo. Então, tudo aquilo que normalmente nós usamos para nos distrair é retirado. E é aí que muitas coisas começam a aparecer. Incômodo, a vontade dela ir embora, a dificuldade de permanecer, a espera, do próximo lanche, porque tudo isso é colocado como regras. E ela vai perceber coisas muito interessantes que vale a pena nós olharmos, nós observarmos com o devido cuidado. Lembrando que o convite aqui
é para que a gente possa deixar que a história de Jane toque a nossa história. Nós não estamos aqui para analisar a Jane, ela tinha terapeuta, ela tinha ali quem cuidasse dela. Nós não estamos aqui para terapeutizar a Jane, para opinar na história da Jane, né? Nós temos uma tendência, né, a dar opinião na história dos outros. Sabe por quê? Porque nós temos dificuldade de olhar para a nossa história. Então, neste momento que nós estamos abrindo este capítulo do desejo proibido, pergunte para você, quais são os seus desejos proibidos? E o que você fez com eles? Então, a comida aqui neste capítulo, vai ficar claríssimo que ela não resolve absolutamente nada, até porque na maioria das vezes nós comemos sem estar com fome. Na maior parte do dia, preste atenção hoje, se você vai comer com fome, ou se você vai comer porque tem 2 horas que você não come, você vai comer porque você acredita que está com fome. Eu já estou dando um spoiler aqui do capítulo inteiro, né? Porque vai aparecer, porque é aqui que eu quero convidar vocês, vai aparecer um outro objeto que não é a comida. Um outro objeto. Vai aparecer um homem na vida da Jane. Aqui não é ainda a história do Matt, tá? Ela vai trazer outras histórias que são anteriores a Matt. Quando ela conhece Matt, para quem não está acompanhando a leitura do livro, né? Quem está acompanhando sabe quem é Matt. Mas quem não está acompanhando, não se preocupe, fica aqui, tá tudo certo, tá? Eu posso te orientar aqui a partir daqui. Matt é o namorado atual de Jane. Mas já teve histórias piores, né? Então, Jane, ela encontra Matt, um viúvo, que ela sabia que ele era um viúvo, né? A esposa dele morreu com um câncer. Então, foi um amor muito sofrido que Matt tinha experimentado. E ele encontra a Jane, né? Ele se apaixona por ela. Mas ela fica o tempo inteiro comparando ela com a morta e com outras coisas e com todas as outras coisas, porque ela não acredita no amor. A sorte dela, se podemos chamar de sorte, eu não sei, que Matt, ele realmente gosta tanto dela que ele vê isso. Ele vê o desespero dela, ele percebe como que ela se comporta como uma menina de 8 anos. E ele não dá bola para isso não, ele só mostra e vai fazer as coisas dele. Então é muito interessante observar o que vai acontecer a partir do momento que Jane conhece outros homens. Porque aqui, o ponto que eu quero convidar vocês a observar é que quando nós estamos adoecidos, nós vivemos muito pouco a realidade. Nós olhamos pouquíssimo para aquilo que é real. Nós vivemos as fantasias. Então, vocês vão observar isso aqui e talvez vocês vão perceber em vocês. Eu percebo isso muito em mim. E eu olho sem crítica e falei, puta merda, eu faço isso. De onde isso vem? O que eu faço com isso?
como a pequena Ronivaldinha ama quando a Ronivalda adulta reconhece que faz isso e que quem está fazendo isso é a pequena Ronivaldinha tentando chamar a atenção para aquilo que ela não consegue resolver. E é aí que as coisas mudam. É aí que é possível olhar para o outro e separar e observar que talvez o outro só está sendo ele. Eu é que estou colocando as minhas fantasias. Eu é que estou projetando, né? Tem uma música da Marília Mendonça que eu adoro para esse tipo de assunto, que para mim é uma trilha sonora muito interessante. Depois vocês escutam, que é: eu me apaixonei pelo que eu inventei de você. É só um refrão da música, tá, gente? Né? Para quem conhece, né? Então lembre-se aí, né? Eu me apaixonei pelo que eu inventei de você. Percebam que é até refrão de música. Isso significa que tá tudo bem, que você também faça isso, porque é o comum de se fazer. Se virou música, é porque é a quantidade enorme de pessoas que fazem, que têm aquele comportamento. Então tem uma frase que eu gostaria que vocês guardassem, que está dentro aqui do livro, dentro deste capítulo, que eu vou escrever ela aqui só para que a gente possa não perdê-la de vista, e talvez você anote essa frase aí, para você só observar. Não jogue ela fora, que é assim. Se eu só amo aquilo pelo qual anseio, olha que interessante. Então, terei confundido. Amor com desejo? Porque é isso que nós vamos ver aqui. Amor é uma coisa. Desejo, anseio, tesão, necessidade de você resolver aí os seus impulsos é outra coisa. E o outro, ele não está para você para resolver os seus BO. E é assim que nós vamos confundindo o relacionamento real com o ilusório, com a fantasia. E é assim também que muitas mulheres atraem meninões, né? Os meninões adoram entrar no mundo da fantasia das mulheres. Por quê? Porque eles entram na ideia de super-herói. Captaram a mensagem? Por que muitas mulheres atraem meninões? Porque meninões, eles gostam não só de videogame, como eles gostam de ser super-herói. Eles brincam de ser homem, brincam de super-homem. E aí eles querem salvar, né? A Mary Jane. Quem aí é uma Mary Jane? Bom, vamos então nos preparar para este capítulo 4. E quem está chegando agora, sejam todos bem-vindos. Eu trouxe um spoiler do capítulo. Eu espero que vocês não desistam
Eu realmente gostaria que vocês parassem de desistir de vocês. Escreva essa frase para você aí. Eu deixo de lado a ideia de desistir de mim. Eu paro de me abandonar. Mas para isso, você precisa olhar para a realidade, talvez para o seu mundo da fantasia. E isso não é uma crítica, porque a fantasia está de mãozinha dada com o sofrimento, com o trauma, com a dor daquela criança que um dia não pôde ser ela mesma. E eu realmente espero que, considerando tudo isso, você até aceita os convites que eu faço, né? Inclusive depois de amanhã, quarta-feira, sábado, neste próximo sábado, temos grupo aqui. E o grupo chama-se O Outro Jeito de Escutar. É isso que nós vamos trabalhar o dia todo. Inclusive, trabalhos de constelação, porque é assim que eu vejo uma boa forma de colocar o trabalho da constelação com a profundidade que merece. Vamos lá. Solta seus ombros, solta sua língua do céu da boca. Alinha sua coluna. Capítulo 4. O desejo proibido. Como parte da minha prática de meditação, eu participo de retiros silenciosos em que não é permitido nenhuma conversa, contato visual ou toque. Durante o primeiro retiro do qual participei, me apaixonei perdidamente por um homem que estava sentado do outro lado da sala. Ao final do retiro, eu tinha certeza de que me casaria com ele. Para aqueles que questionam a viabilidade de se apaixonar por alguém com quem nunca trocou olhares ou palavras, aqui está a descrição de um corte silencioso, de um momento da vida. Então, a Jane vai colocar dia a dia desses 10 dias. Primeiro dia. Chego ao Instituto Metafísico no deserto da Califórnia. Subitamente, me sentindo um peixe fora d'água e me perguntando por que estou ali. Me mandam para um quarto com uma mulher chamada Rosalind, que usa uma calça colante azul cobalto e uma blusa florida amarela e rosa. Ela estoura bolas de chiclete enquanto desempacota as roupas. E aqui eu quero lembrar vocês que toda pessoa defensiva, toda pessoa que vive no modo de alerta, ela pode não prestar atenção em si mesmo. Ela pode até ser uma pessoa que se abandona. Ela até pode ser uma pessoa que não se liga a detalhes de autocuidado. Auto é cuidado de si mesmo. Porém, tem uma coisinha que é muito interessante nos compulsivos e nas pessoas que têm esta marca. É prestar atenção nos detalhes. Vejam que ela presta atenção na calça,
da outra pessoa, nas cores, na combinação, na forma como ela mastiga o chiclete. Tudo isso é o sistema de alerta observando cada detalhe, mapeando o ambiente. Por isso que fazer terapia não é fácil. Ser terapeuta, muito menos. Porque o cliente, né, o que chega para um processo de terapeuta, ele vai medir o terapeuta o tempo todo. Então é natural que, às vezes, o terapeuta falou uma palavrinha. Eu vivo isso, gente. Faz mais de 20 anos que eu sento numa cadeira da clínica. Já contei para vocês que eu já fiz mais de 23 mil atendimentos. Hoje, obviamente, tem muito mais, porque isso eu contei para vocês no início do ano. Nós já estamos no segundo semestre. Às vezes eu falo uma palavra que a pessoa já me analisou de cima e embaixo, ela vai embora, nunca mais ela volta. Isso é o tempo inteiro. Às vezes é um perfume que eu uso, ou sei lá, às vezes eu tô com olheira naquele dia, a pessoa já fez uma análise de mim e já partiu no Deus que me livre dessa mulher Ronivalda. E isso faz parte da maneira como nós vemos o mundo. Então, olhe para tudo como você se comporta, tá? Este é o convite aqui com vocês. Então, continuando o primeiro dia dela, olha o que ela faz. Vejo a programação pela primeira vez, exibida do lado de fora da sala de jantar. E a informação da plaquinha é 15 horas de caminhada ou meditação sentada, sem falar com ninguém, por 15 horas. E sem olhar para ninguém. Não é só não falar, é sem olhar. Por 10 dias. Naquele momento que eu leio a plaquinha, eu quebro o voto de silêncio imediatamente e pergunto àquela mulher ao meu lado se aquilo que está escrito na plaquinha é uma brincadeira. E ela responde que não, é exatamente isso. Naquele exato momento, decido que a Alessandra, que me indicou o retiro, mas não mencionou a programação, eu pensei que seria um grupo de meditação dentro do normal. Eu decido que ela já não é mais a minha amiga. A partir de hoje, ela é minha inimiga por ter me mandado para aquele lugar. Minha inimiga para sempre. Segundo dia do retiro. Vou para a sessão. Tenho uma almofada e uma esteira de meditação que combina rosa com azul e o meio cinza. Após a primeira sessão de 45 minutos, minhas costas doem, meu joelho dói. A mulher na minha frente ronca. Quero jogar pedras no professor, cuja voz é odiosamente melosa. Terceiro dia. Quero ir embora. Caio sempre no sono depois da meditação. Mas mais 8 dias disso, meu Deus! Eu quero que isso acabe logo. Sempre quero que as coisas acabem. Vivo com o pé do lado de fora da porta. No cinema, no teatro, nos relacionamentos. Eu sempre vivo com um pezinho pronto para ir embora. Para onde vou quando for embora? Penso.
Não é como se as coisas fossem tão melhores assim quando chego do lugar de onde mal consegui esperar para sair. Eu simplesmente nem sei para onde eu vou. Quarto e quinto dia. Isso se arrasta interminavelmente. Meu humor está sem definição, mas mais para irritável. Eu aguardava o lanche de sementes de girassol e de fruta das 5 horas como se fosse a minha salvação. Mas, quando o lanche chegava, não era o que eu queria. Na verdade, eu queria me sentir melhor. E a comida, antes achava que me ajudava. Hoje eu já estou percebendo que ela também não ajudava. Você consegue perceber que não fica mais feliz depois de comer do que antes que comia? Disse um dia um professor. Sexto dia. Um homem muito atraente está na sala. Ele tem cabelos pretos e cacheados. Usa óculos de armação de tartaruga. Roupas sob medida. O homem da Square. Como eu devo chamá-lo? Robert? Não. Sempre quis que um amante para mim se chamasse Michael. Vou pensar que ele se chama Michael. Nossos olhos quase se cruzam. Pensei. Michael, você é adorável. Sei os sapatos que ele usa. Onde se senta no salão de meditação. Mais alguns dias e saberei o que ele coloca no café, porque agora eu só presto atenção nele. Um grande inconveniente nesse nosso início de romance. Olha, ela já está criando um romance, gente. É que nós não podemos nos falar. Esse é o único impeditivo do romance acontecer. Na minha fantasia, ele me leva até o aeroporto e nós começamos a gostar muito um do outro. Eu o vejo diversas vezes. Como é agradável estar apaixonada. 7º dia de retiro. Dê um nome a uma sensação no seu corpo, diz o professor para nós. Logo eu percebo. Anseio. Onde essa sensação está? Pergunta o professor. No meu peito. De que cor é? Pergunta o professor. Azul. Então o professor diz: não, seja mais específico. Explore mais. Uma cor azul de anseio trançada no lado direito do meu coração. Do que se trata? Pergunta o professor. Anseio de descanso, anseio de realização, anseio de satisfação, anseio por alguém que entre em meu peito e me complete. Nunca anseio pelaquilo que já tenho.
E aqui vem a tal pergunta que eu deixei aqui para vocês. Se eu só amo aquilo pelo qual anseio, terei confundido amor com desejo? E aí, vocês encontraram isso aí agora dentro de vocês? Vamos então para o 8º dia. 8º dia. Minha mente se concentra em fantasias como um mendigo em comida. E é assim que a gente mendiga nas relações, né, gente? Quem aqui nunca já se percebeu mendigando atenção, mendigando, né? Ela continua a me tirar do presente. Essa mendigância continua me tirando do estado presente. Na hora do lanche, fantasiei sobre ir para o México com Michael. Quando eu havia terminado meu lanche de chocolate de alfarroba e passas, já estava correndo com ele pela praia, eu já estava fantasiando que nós nos amávamos, fazendo amor sob o ventilador de teto numa cabana com um telhado de palha. 9º dia. Durante a caminhada de meditação de hoje, enquanto eu deveria elevar, mover, posicionar. Elevando, movendo, posicionando. Primeiro um pé e depois o outro. Enquanto eu deveria elevar a minha percepção das sensações no dorso do pé, ao tocar a calçada, observar cada músculo necessário para mover aquela perna. Durante a meditação da tarde, quando eu deveria expandir a minha plena atenção em mim mesma e me aproximar do desapego do desejo e dos 5 obstáculos e avançar lentamente no meu caminho em direção à iluminação e à eliminação do sofrimento de todos os seres humanos. Todos os seres vivos, eu estava intensamente concentrada nos músculos de Michael. Eu observava suas nádegas. A nádega direita em seu jeans desbotado. Minha poderosa consciência estava concentrada no movimento da bunda de Michael. Enquanto ele elevava, movia e colocava primeiro uma perna e depois a outra nas escadarias do salão principal. Eu estava elevando a minha percepção ao imaginar seus dedos finos e morenos no meu rosto, seus lábios em forma de coração no meu pescoço. Estava observando a pulsação em meu peito ao imaginá-lo sussurrando que me amava. Estava indo em direção à unidade universal ao sintonizar meu corpo tão próximo do dele, que, quando ele dava um passo, meus músculos da panturrilha eram inspirados a se mover a partir do movimento dele. O auge da minha jornada à iluminação aconteceu na caminhada de meditação da tarde, quando andei ao lado de Michael até as escadas e percebi que ele fechava os olhos e mantinha a mão no corrimão enquanto elevava, movia e posicionava. Primeiro um pé e depois o outro para descer as escadas. Com muita atenção, me movi para o lado oposto do corrimão. Me equilibrei
com a mão e comecei a elevar, mover e posicionar meus pés. E então aconteceu um grande sobressalto de calor. Matéria contra matéria. A mão elegante de Maico tocou a minha. Abri os olhos. Ele também abriu os olhos. Os cantos da boca dele se elevaram em um sorriso, porque ele achou engraçado. Os dentes brilharam naquela tarde violeta. Em seguida, ele rapidamente desviou os olhos e continuou a longa passagem para a libertação. 10º dia. O retiro terminou. Quebramos o silêncio hoje em um grande círculo. Cada um de nós falou seu nome e 2 frases sobre si mesmo. E o verdadeiro nome de Michael é Ralph. Ralph Shen. Ele acabou de passar 6 meses em um retiro de meditação e partirá para a China daqui a 4 meses. Mas até lá morará em Santa Cruz. Entre todos os lugares do mundo, ele morará na mesma cidade que eu. Esse relacionamento está escrito nas estrelas. Tudo isso na cabecinha de Jane, tá, gente? Ralph e eu, na praia, enquanto o pôr do sol derrama ondas brilhantes de ouro turquesa na areia. Ralph e eu, na minha cama de metal, com as janelas inteiriças abertas para as flores de ameixeiras no deck. Ralph e eu, de mãos dadas, fazendo amor, nos casando em uma cerimônia à meia-noite, próximo a um lago com 10.000 velas, flutuando sobre as águas. Rapidamente Jane pensa, mas primeiro eu preciso me apresentar a ele, né? Ralph não era casado. Não tinha uma mulher na vida dele. Não era alcoólatra ou viciado em trabalho. E também não era usuário de outras drogas. Ralph tinha covinhas e olhos mortiços. Ele cobria a boca quando ria. Levantava o mindinho quando bebia água no copo. E disse que queria conhecer uma mulher intensa, que pudesse mostrar partes dele, mesmo que ele tentava evitar isso. Ralph estava total e completamente disponível. O único problema foi ele dizer que ele não estava se sentindo atraído por mim. Ele me disse isso. Se é que dá para chamar isso de problema, né? Pensei logo. Eu certamente não chamaria isso de um problema. Eu acreditava que Ralph não sabia o que queria e que meu trabalho era convencê-lo de que ele me queria. Eu gostava do rosto de Ralph, gostava do andar dele, gostava das mãos dele, gostava da forma como seu cabelo se enrolava sobre o colarinho, gostava da voz e da risada dele,
Tanto que eu queria passar minha vida com ele e não deixaria nada e nem ninguém ficar em nosso caminho. Nem mesmo Ralph ficaria no meio da nossa história. O caminho de um piquenique pós-retiro no Parque Nissen, paramos na padaria Gailes e rimos enquanto escolhíamos 4 sobremesas para nós dois. Isso aqui já é verdade, tá, gente? Eles saíram do retiro, então ela o convidou para passear, ele foi passear, eles foram para uma padaria. Então eles pediram bomba de creme, bolo de marcipan, mousse de chocolate e cheesecake de pralinê. Ele está se divertindo comigo, eu pensei. Certamente ele sente uma atração por mim. Ninguém dá risadinhas assim com alguém porque não sente atração. Depois do prato principal de sanduíches de queijo e salada de batata, peguei as nossas sobremesas. Primeiro a bomba de creme, ele disse enquanto lambia o creme da borda. Quando ele fazia esse movimento, então logo eu disse: tem um pouco de creme aí, ó, na sua boca. Me deixe limpar. E foi neste momento que eu o beijei. Ele me beijou de volta. Nos beijamos no pescoço, nos lábios, nas mãos, nos olhos. Ele gosta de mim, viu só? Ele gosta de mim. Ninguém beija alguém assim quando não gosta. Ninguém beija alguém porque não sente atração. Ele está ficando excitado. Eu sabia. Depois fizemos amor. Ralph então disse: isso não significa nada, Jane. Ainda não sei se sinto atração por você. Eu me deixei levar. E sim, foi muito agradável. A sua companhia é muito agradável. Mas não significa nada. Ah, eu sei, concordei. Claro, Ralph. Eu sei que você tem medo de amar alguém. Não sei por quê. Talvez você tenha se magoado, mas o que quer que seja, eu te entendo. E serei paciente, porque sei que você aprenderá a me amar. Ralph me disse 3 vezes em 6 semanas que não queria que ficássemos juntos. Ele também me disse que me amava. Ralph realmente dizia que me amava. Ele só estava dizendo que não sentia uma grande atração. Se você ficar comigo, sei que posso aprender. Tenho dificuldades com intimidade, disse ele. Ele fez amor comigo no dia anterior à sua partida para a China. Deixe-me entrar, por favor, deixe-me entrar, pediu ele. Pensei, ele nem precisa pedir. Durante 11 meses em que esteve fora, Ralph me enviou 3 cartões postais e uma carta. Eu enviei uma carta com 38 páginas, que escrevi durante um período de 3 meses, fazendo às vezes de um diário.
Eu contei a ele sobre minhas caminhadas na praia, sobre o pôr do sol, sobre as tâmaras que vi no mercado. No meu tom mais animado, descrevi todos os detalhes da minha vida, exceto o fato de que eu estava me guardando para ele. Sim, eu estava me guardando para quando Ralph voltasse. Me embebendo na fantasia de nossa vida juntos. Eu não sentia falta do afeto físico. Gente, aqui que tem um detalhe, tá? Esse detalhe que Jane vai falar, que combina muito com a tal música eu acho que é Marília Mendonça, gente, se é que eu não tô enganada, que é Eu me apaixonei pelo que eu inventei de você. Olha o que ela diz. Prestem atenção nisso, que aqui tem um detalhe muito importante. Eu não sentia falta do afeto físico. Não sentia falta de compartilhar a minha vida com ninguém. Nem sequer sentia falta de Ralph. Eu não o conhecia o suficiente para sentir saudades. Eu tinha o que precisava para ser feliz. Tinha o que me era mais familiar. E aqui que está a chave. O que eu tinha era a ilusão do que é o amor. Respirem, porque essa história vai longe, eu vou parar com ela aqui agora. Ela vai contar muitos detalhes, porque essa história com Ralph volta da China, Ralph volta a encontrá-la. Então, essa história dura quase 3 anos. Mas nós vamos continuar essa história amanhã. Porque o ponto principal aqui que eu queria que vocês pudessem se conectar é o que você realmente acredita que seria o amor. E tem outro detalhe. Você reconhece tudo que você já possui? Não pessoas, mas você reconhece as suas qualidades. Você consegue sentir você mesmo? Você consegue se escutar? Que inclusive eu vou reforçar aqui para vocês o convite para o sábado depois de amanhã. O outro jeito de escutar. Porque é sobre isso o grupo. Vocês já estão percebendo que o grupo vai ser intenso para chuchu. Vai ser muito, muito, muito. Vai ser um divisor de águas para quem vive ilusões. Porque nós merecemos encontrar a nossa própria escuta. Nós realmente precisamos aprender a gostar da gente de uma maneira verdadeira, não de uma maneira superficial. É outra coisa. Então nós vamos parar aqui. Eu vou pedir para vocês mais uma vez, eu tenho pedido isso para vocês nos últimos encontros, porque talvez vocês realmente não entenderam o quão importante é quando vocês compartilham as lives. Independente se o outro vai assistir ou não, talvez as pessoas estão perdendo a oportunidade. Não é isso. Você não precisa pensar, eu vou mandar para aquela amiga X. Se você tem mais do que 10 seguidores aí no seu Instagram, dispara para esses 10 pessoas. Ela pode desinstalar, ela pode apagar o que você mandou, não é obrigatório, né? Seria bom que assistisse, né? Eu sei que é bom a pessoa
olhar para algo aqui que está sendo dado, né? Isso aqui é uma sessão de terapia gratuita. Mas é para que o Instagram entenda que o que eu estou trazendo aqui para vocês é relevante. E o Instagram é uma máquina. Então a máquina, ela entende comandos. Então quando você dispara e compartilha, então você tem mais de mim. Porque assim eu posso preservar esse tempo aqui que eu entrego para vocês, tá bom? E aí vocês não me obrigam a parar de fazer entregas profundas e fazer TikTok. Rápidas, coisas rápidas. Porque vai chegar um momento que o Instagram vai diminuindo o meu tempo, porque eu não sou uma pessoa que sou rentável para eles. Mas eu sou rentável para você que está aqui comigo, que está todos os dias aprendendo muito, você que é até um terapeuta, e eu sei que você aprende muito comigo. E está levando isso, você está até ganhando dinheiro com as coisas que eu te ensino. Então não custa nada você retribuir, porque o universo vai cobrar isso de você. Então a retribuição que eu peço aqui para vocês é: compartilhem. Só para que a máquina entenda que é relevante e que você faz circular. E assim você aumenta a qualidade daquilo que eu entrego aqui para vocês, tá bom? Beijos, até amanhã, que nós continuaremos a história de Jane e Ralph.